Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Desafia que eu quero ver. Eu sou mais que vencedor. Olá, povo abençoado, querido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando para orar com vocês, tá? No canal Apóstolo Rodemir Oficial. E também na rede de rádio e televisão, rede mundial. E eu quero falar um pouquinho antes de orar, eu estou aqui com meu copo d'água, sobre a grande vigília da graça de Deus, na verdade, da gratidão pela vida. O que quer dizer a graça, né? Hoje eu vou falar um pouco da graça de Deus, tá? Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui em Gênesis, no capítulo 6. Vou falar um pouquinho do significado da graça de Deus na sua vida, na vida de todos nós. Tá bom? Na verdade, é a grande responsável por existirmos, né? Eu só respiro por causa da graça de Deus. Eu penso por causa da graça de Deus. E a salvação, ela está à minha disposição. O reino eterno, os céus, por causa da graça de Deus. Ninguém é salvo sem a graça de Deus. Ninguém é curado sem a graça de Deus. Ninguém prospera se não for a graça de Deus. É claro que a grande maioria que conquista, que muda de patamar, é ignorante. E nem sabe por que chegaram a esse nível. Por causa da graça de Deus. Tá. Mas o sujeito, ele tem mérito. Não, não tem mérito. Não tem mérito. Chama-se graça de Deus. Eu e você precisamos. E essa vigília será a mais importante, a mais abençoada, a mais forte de todas. Vamos falar, inclusive, sobre a graça de Deus. Vai ser no dia 22, a partir das 22 horas. E nessa vigília nós vamos abençoar também e agradecer a Deus pela vida da nossa filha, né, caçula e do neto. Deus, ele salvou o Guilherme, tá? Ele deveria estar, pelo que aconteceu, morto, e nem arranhão tem, tá? Nem um arranhãozinho. E você viu o que aconteceu. Então, a gratidão pela vida, a sua vida, você tem motivos, eu tenho motivos. Então vai ser a mais abençoada. Vai ter milagre, vai ter os maiores milagres que eu e você já vimos. Por causa da graça. Porque o milagre, ele aflora mesmo, ele se manifesta mesmo quando nós entendemos, compreendemos e aceitamos a graça de Deus. Sem a graça você não pode vencer, tá? E vamos orar, então vamos falar com Deus em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por causa da Sua graça que estamos aqui, Pai, agora orando e os céus estão ouvindo abertos. O Senhor disse ao Teu servo Simão Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ali já era a graça para todo aquele que te confessar, para todo aquele que entendeu o preço, o sacrifício, o preço alto, altíssimo, que o Pai pagou por todos nós. Senhor, obrigado de todo o meu coração pela vida, pelas manifestações do teu poder, pelo carinho, pelo fôlego. Obrigado pelo Espírito que o Senhor nos deu, pelas oportunidades, pelas curas realizadas, Pai, dos leprosos, cancerosos, aidéticos, acometidos de Covid e outras doenças mortais. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem realizado. Eu te agradeço de todo o meu coração. E eu peço por essa criatura que está aflita, preocupada, essa mãezinha, teve um filho acidentado, uma filha, ou por alguma razão, alguma doença crônica, entrou em coma. E ela está com o coraçãozinho apertado, Senhor, miúdo, e pensativa. Bem que Deus poderia devolver meu filho, minha filha, ou o marido. De repente o pai de família que está humilhado, envergonhado e sem forças, sem ação. E ele pensa, se Deus me escutasse. Se eu merecesse alguma coisa. Ele pensa que quem recebeu, recebeu porque merece. Não, ninguém recebeu porque merece, mas porque a graça do Senhor é abundante hoje em nossas vidas. Alcance essa pessoa. Dê a cura a ela, Pai. Porque ninguém de nós fez nada para ser curado, e o Senhor curou, a não ser crer. E ela está crendo, está buscando, como aquele pai desesperado que disse, se o Senhor pode fazer alguma coisa, então faça. O Senhor disse, posso? Tudo é possível que tu podes crer. Então não tem mérito, é o Senhor, é a tua graça, é a tua compaixão, é a tua misericórdia. Meu Deus, cura do câncer, da cegueira, da paralisia, da lepra. Cura, Senhor, da infecção generalizada, liberta dos tumores, da hemorragia, do cisto, mioma. Coloca os rins para funcionarem, Pai. Cura da úlcera, gastrite, das dores, do coágulo. Toca nos olhos do cego, agora no ouvido do surdo. Pai, abre as janelas dos céus, prospera essa pessoa. Derrama bênçãos sem medidas, Pai. Abençoa os bispos, as pastoras, pastores, missionários, obreiros, os membros. Abençoa os funcionários da obra, alcança todos, abençoa essa nação, as autoridades, tem misericórdia de nós. Pai, consagra essa água e quem beber receba vida. Multiplica na vida dos dizimistas, patrocinadores, os que sustentam a tua obra. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Abençoa os dos 7.000 que não se dobram. Pai, defenda a tua obra. Seja nosso advogado e juiz também, justo juiz. Por favor, julga a nossa causa, Senhor, contra os nossos adversários. Tem misericórdia da tua obra. Proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Vamos ouvir um pouco a palavra de Deus sobre a graça. No dia 22, na sexta, às 22 horas vai ter a grande vigília, tá? É uma inspiração que Deus deu à pastora Juliana e ela me participou e me pediu a minha autorização
E eu me propus a estar presente também, se Deus quiser, ministrando inclusive, porque vai ser inesquecível, é uma coisa de Deus, né? Gratidão pela vida, ou seja, pela graça de Deus. A vida é uma graça. Tudo que eu e você recebemos vem de Deus, é graça de Deus. Abra a tua Bíblia agora no Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o seu desígnio, o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, para a época, né? E Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A história de um homem que viveu quase 1000 anos, né? 950 anos, contado dessa forma, né? Noé era um homem justo, tá? Íntegro entre os seus contemporâneos. A observação entre os seus contemporâneos quer dizer que ele era acima da média, tá? Do padrão, acima da média para a época. Ou seja, dentre os que viviam, os que habitavam a terra, ele era o mais justo, que errava também, mas o que se esforçava para servir, para agradar a Deus. Deus, ele não conhece todas as coisas, não é onisciente. Ele não é o único que conhece o futuro, sim. Por que ele se arrependeu? Isso aqui é uma expressão. Arrependeu de ter feito o homem. Quando Deus criou o homem, ele sabia que o homem ia errar. Tá? Mas ele é Deus de oportunidade. Ele é Deus de misericórdia, de compaixão. E até para que eu e você hoje pudéssemos trazer como referência, tá? Trazer como exemplo para nossas vidas, porque nós somos racionais, somos inteligentes. Deus cuidou de pessoas que mais tarde vieram a traí-lo. É diferente de mim. Se eu soubesse que seria traído ou enganado, maltratado por pessoas que eu cuidei, provavelmente eu não teria cuidado delas. Ou teria, não sei. Mas Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você. E futuramente eu e você, possivelmente, iremos cometer erros que Deus já sabe, mas ele cuida de nós. Deus é diferente de tudo, de todos que você pode imaginar. Deus, ele é incompreensível, tá? O amor de Deus excede todo o entendimento. Ninguém consegue entender o amor de Deus. Por isso que a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. As muitas formas. Deus, ele manifesta a graça dele de uma forma na minha vida. Porque eu estou com ele, eu sirvo a ele, eu fui chamado por ele, ungido por ele. Mas há alguns que não foram ungidos por Deus, não foram chamados por Deus e vivem também da graça de Deus. Aliás, a respiração de qualquer ser é graça de Deus. Tudo que eu e você possamos conseguir na vida. Você diz assim: mas eu não sou religioso, eu não sou pastor. Provavelmente você nem crê em Deus. Mas a graça de Deus faz parte da sua vida. Essa graça vai chegar ao fim, é óbvio, né? Tem um tempo marcado, predeterminado. A graça hoje é abundante na terra. Ela é abundante na terra. Quantos de nós que nos julgamos justos
nos achamos às vezes acima da média ou dentro dela, pensamos, puxa, por que aquele lá ainda vive com tanta maldade que fez? Por que não está preso? Por que não, Deus não acaba com ele? Ah, você não sabe o tamanho dessa graça. Você não sabe o que é a graça de Deus. Deus, ele sabe todas as coisas. Por isso que pela graça somos salvos por meio da fé. E a fé, junto com a graça, elas são capazes de fazer o homem conquistar o improvável, o impossível. Uma pessoa cheia da graça de Deus, ou seja, que faz Deus sorrir, que conquista o favor de Deus, que é de graça, mas você precisa tocar o coração de Deus, como Noé fez. Deus estava certo, Deus estava decidido a extinguir a humanidade, acabar com a humanidade. Mas Noé, aí diz assim, porém Noé achou graça diante de Deus. Olha só. Porém Noé achou graça diante de Deus. Versículo 8. Gênesis 6 e 8. Se você achar graça diante de Deus, ninguém poderá com você. Ninguém pode destruir, ninguém pode te vencer. Nem o mal. Você pode superar as dificuldades, as maiores dificuldades da vida. Ainda há pouco eu conversava aqui com uma pessoa, um senhor já da minha idade quase, que me ligou sobre a mãe dele com mais de 80 anos de idade. E ele disse assim, apóstolo, por favor, o médico deu uma notícia, minha mãe perdeu os 2 rins, pararam. E o pulmão faliu, coração fraco, e não tem mais jeito para ela. Só que ele é uma pessoa que caiu nas graças de Deus. Eu o conheço há algum tempo e eu disse a ele, Deus vai curá-la. E mandei um áudio. Aí agora há pouco ele estava testemunhando, se fosse possível mostrar ele aqui, né? Se alguém pudesse me ajudar. O José, aliás, ele está ali fora. Eu queria mostrar. Eu queria que ele chegasse aqui rapidamente falar, só para você entender o significado da mensagem, da palavra. Né? Então a Bíblia fala das muitas formas da graça de Deus. Só um minutinho, por favor. Das muitas formas da graça de Deus. Essa vigília, ela será a mais abençoada, a maior de todas por causa disso. É com base na graça de Deus. É a vigília da gratidão pela vida. E a vida é a graça de Deus. Você lembra quando Jesus falou, se conheceras o dom de Deus? Ah, se soubesse ainda hoje o que é devido à paz, também entrando em Jerusalém. Tudo graça de Deus. Não se iluda. Tem gente que até blasfema, até pregador contra a graça. Ninguém, ele próprio, esse que blasfema, ele vive por causa da graça de Deus. Eu conheço a vida dele. Ele está vivo por causa da graça de Deus. E das vezes que ele pediu para eu orar pela mãe dele, por ele mesmo, eu invoquei a graça de Deus. Então ninguém pode viver sem a graça, ninguém. Seja católico, espírita, evangélico, ateu. Quantos de nós, às vezes, olhamos até autoridades que cometem atrocidades e maus tratos e injustiça com as pessoas, a gente fala, puxa, por que ainda vive? Vive por causa da graça de Deus. E não adianta querer compreender isso aí. Você tem que receber o dom da graça. O dom de Deus. Tá, deixa eu chamar o José aqui. Vem aqui, José, por favor. Só para o povo poder te ver aqui. Chega perto de mim aqui. Abaixa um pouquinho. Tem uma cadeira para ele aí, o Franço. Deixa ele falar aqui o que aconteceu. Rapidamente, né? Cuidado do bispo Franço não quebrar tudo aqui. Senta aqui, Zé. Senta nessa cadeira aqui. Eu achei interessante. José me ligou. Aparece aqui, Paulo. Põe a cara aqui. Ó. Esse é o José, ó. Esse é o José. O José me mandou uma mensagem pedindo um milagre. Não foi, não é verdade? Sim, senhor. Bom dia, Pai, seu apóstolo. Por favor, fala aí para eles. O que aconteceu naquele dia? Bom dia, Pai, seu apóstolo e a todos. Não mexe não, bispo. Tá bom aí. Sim, quero dar um testemunho aqui, um grande testemunho. Eu tenho minha mãe que
tem hoje 85 anos de idade, né? Ela é do dia 3 de março de 1940. É dia 3 de janeiro de 1940. E há pouco tempo agora, minha mãe deparou com um problema de saúde muito sério. Veio ter faltas diárias, e aí um problema renal que paralisou os 2 rins por muitos dias, né? Os 2 rins paralisou. E problema no coração a ponto de o coração inchar 2 vezes mais, ficar o tamanho do normal, o médico mostrando, né? Então, praticamente, para a medicina, era impossível minha mãe, uma pessoa com 85 anos... Ela teve falta de ar, Isso. Só que, na verdade, já era em decorrência da falência dos rins. Sim, senhor. Né? E o coração fraco. Isso, é. E atingiu os pulmões, né? Isso, porque vai dando parada dos órgãos, né? E ela foi desenganada. Quase uma falência múltipla. Sim, sim. Portanto, ela ficou por mais de 20 dias, não conhecia ninguém, mais de 10 dias na UTI, né? E eu pedi para o seu apóstolo orar por ela, e ele orou. E hoje eu dou graças a Deus, minha mãe está em perfeito estado, né? Onde os rins tinham paralisado todos, voltaram a funcionar depois de certos dias, né? O coração desinchou, portanto, ela ficou muitos dias na UTI, depois usando oxigênio, né? Não usa mais, está em perfeito estado. Com essa idade? Com essa idade. Tem gente de posse, gente famosa, rica, que paga caro para ter um transplante de um órgão, né? E nesse caso a sua mãe já poderia sobreviver se conseguisse rins, coração, né? Mas pulmão. Por outro lado, o pulmão, como estava o pulmão comprometido, não tinha, né? Não tinha, eu até citei isso para ela, falei, como Deus é bom, como a graça de Deus é boa. Exatamente. A senhora não tendo condições assim para fazer um transplante. Nem um tratamento. Nem um tratamento adequado. E hoje com quase 90, né, 85 anos, vivendo, respirando, coração pulsando. Sinceramente, eu mesmo fiquei, olha, surpreso quanto minha mãe está bem, né? Quanto Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso. Agradeço a Deus e pelas orações do seu apóstolo que nos ensinou a conhecer, porque quando eu vim para essa obra, seu apóstolo, eu era desenganado. E através das pregações do Senhor e da fé, eu fui curado, aonde eu tinha mais de 8 anos em tratamento e nunca mais tomei remédio, que sempre eu falo para os bispos, para as pessoas, dou testemunho na igreja. Eu, acometido de enfermidade, e minha filha mais nova, há 7 anos, que tinha sido mandada para o Hospital do Câncer em Cuiabá. Minha filha foi curada, nunca mais. É muito milagre. Você sabe o que é isso? Sabe o que eu te chamei? Sim. Porque o senhor é uma pessoa, eu digo senhor, é mais novo do que eu, mas o José, ele é uma pessoa que caiu nas graças de Deus, tá? E o que é isso, cair nas graças de Deus? Isso aí não depende de Deus, depende de nós. É você colocar Deus como prioridade na sua vida acima de tudo. Obrigado, Zé. Deus abençoe. Dá um beijão na mamãe, tá? Obrigado. Vai lá. Que o sonho dela é abraçar o senhor. Tá? Vai ter oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado. Então vamos em frente. Deixa eu recapitular aqui. A partir do versículo 5, só recapitulando. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o seu desígnio. E aí Deus, ele se arrependeu. Esse se arrependeu, na verdade, Deus não é homem para se arrepender de nada, porque ele sabe tudo. Tá? É que eu e você já tivemos muitas oportunidades na vida que deixamos passar e às vezes lamentamos e buscamos novamente essas oportunidades, só que elas já se passaram, né? Hoje, por exemplo, Deus está te dando uma oportunidade. Amanhã ou no futuro poderia se usar a expressão Deus se arrependeu de dar oportunidade para o fulano. Isso quer dizer o seguinte: Deus me deu a oportunidade e eu não agarrei a oportunidade. Deus te deu e você não agarrou. Deus é Deus de oportunidades. Eu não estou pregando uma ideologia política, um partido político criando, não. Eu estou falando do reino de Deus. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é uma organização que busca lucros ou moções ou reconhecimentos. Pelo contrário, a gente apanha dia e noite. Quanto mais a gente faz o bem, mais a gente apanha nesse mundo.
Se você quer saber se a gente faz o bem, conversa com as pessoas que se aproximam de nós, que vêm na obra, que vêm na igreja, como José. A mãe hoje tem 85 anos. Eu mandei um áudio na época para ela, com vários órgãos falidos, os principais. Pulmões, rins, coração, olha só. Quem sobrevive a isso? Hoje ela está perfeita, ele também foi curado, a filha curada de câncer. Isso é típico de uma pessoa que caiu nas graças de Deus. Tá? E essa vigília é exatamente para ensinar e para inserir você na graça de Deus. Porque a graça de Deus está aí, ela foi paga, ela foi comprada, tá? Mas não é por este ou aquele homem, não. Você compra um órgão, sei lá, você paga aí por um remédio, uma cirurgia, uma internação, você paga um quarto de hospital, uma cama, né? Mas você não paga a graça de Deus, não. Quem pagou foi Deus, o próprio Deus. E o preço foi o sangue de Jesus, ele pagou com a vida do próprio Filho. Por isso que ninguém pode tirar de mim essa graça. Nenhum governo na face da terra, nenhum poder na face da terra pode tirar a graça de Deus da minha vida. Não. Nenhum preço, nenhuma ameaça, ninguém pode tirar a graça de Deus da minha vida. Só eu mesmo. Só eu mesmo. Olha como Deus é extraordinário. Imagina alguém com ciúme de você poderia, eu vou tirar a graça de Deus da vida de fulano. Não pode, não pode. Eu não posso tirar a graça de Deus da vida de um bispo, de um pastor, de um obreiro. Não, isso é besteira. Não, porque eu vou tirar a unção da sua vida. Tira nada. Tira nada. Imagina se eu cismo de querer tirar a unção na bispa de um pastor, de um bispo. É impossível isso. É impossível, porque não é minha. A unção é graça de Deus. Se a graça é de Deus, daí qual é o governo? Qual é o poder? Qual é o juiz? Qual é o ministro? Hein? Ninguém pode tirar a graça de Deus da vida de uma pessoa. Isso significa dizer, traduzindo, que a sua independência, ela não depende de simpatia desta ou daquela organização, não. A sua independência, ela é pura graça de Deus. Você não depende de mim, você nunca dependeu de mim, nunca. Uma das coisas boas que Deus me deu é essa visão e esse ensinamento. Para mim seria muito cômodo deixar transparecer que alguém precisa de mim. Ninguém precisa de mim. Nem minhas filhas, nem minha esposa, nem meus netos, ninguém. Absolutamente ninguém. Como eu também dependo exclusivamente da graça de Deus. Busque essa graça. Renda-se a ela, aceite ela. Você só precisa reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Você só precisa entender que o grande tesouro da sua vida é Jesus Cristo. E um tesouro, ele é um conjunto de riquezas. A pessoa mais rica da face da terra é a pessoa que entende que Jesus Cristo é tudo na vida dela. Absolutamente. Porque foi ele quem pagou o preço. E ele não fica cobrando isso de nós, não. Ele quer que andemos na graça. Viva na graça de Deus. Tá? Na dependência de Deus. A pior coisa que tem é depender de homens. Dependa de Deus, unicamente. Então se prepare para a grande vigília, a maior de todas. No dia 22, às 22 horas, no Brás, na Cidade Mundial. Vai ser forte. E nós vamos falar da graça de Deus, tá bom? Inscreva-se no canal, compartilha e deixa sempre o sininho aí ativado. Vamos multiplicar. Que Deus abençoe você. Ajude esse ministério. Procure investir, enfim, se aplicar. Ajude essa obra. Está aí no rodapé do seu vídeo. Contas da igreja, o Pix da igreja. E esse depoimento eu fiz questão de mostrar. Porque é uma pessoa que eu conheço e me mandou uma mensagem desesperada, pedindo um áudio, pedindo uma oração. E eu, conhecendo-o, disse:
A graça de Deus está sobre a sua vida e a sua família. A filha foi curada de câncer. Ele foi restaurado. E a mãe teve os seus rins, coração, pulmões restabelecidos. E aos 85 anos de idade vive para a graça, para a glória de Deus. Um beijo, fica com Deus. Jesus te ama, eu também. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu Cantarei a bondade de Deus. Aqui o Bispo Daniel cantando e tocando, ó. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Eita Deus! tua doce voz que me guia em meio ao fogo, Na escuridão, tua presença me conforta. pois eu sei que és meu Pai E amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade. Tua bondade me seguirá, seguirá, Senhor. tua bondade me seguirá, Seguirá, Senhor. eu Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tchau, Deus abençoe. Glória a Deus.